você não perca a vontade de sonhar, que você consiga a realidade transformar, que você mereça a riqueza que almejar e que não se esqueça de ao final gratificar. Pra quê um tanto de coisa, se o importante é o bem-estar? Eu te desejo a lente da alegria, para que a miopia não te impeça de enxergar todo o bem que houver nessa vida e toda vida que insiste em pulsar. Eu te desejo viajar o mundo, conhecer o topo e conhecer o fundo. Eu te desejo não duvidar ao se deparar com amor profundo. Que você não perca a vontade de sonhar, que você consiga a realidade transformar, que você mereça a riqueza que almejar e que não se esqueça de ao final gratificar. Pra quê um tanto de coisa, se o importante é o bem-estar? Eu te desejo a lente da alegria, pra que a miopia não te impeça de enxergar todo bem que houver nessa vida e toda vida que insiste em pulsar. Eu te desejo viajar o mundo, conhecer o topo e conhecer o fundo. Eu te desejo não duvidar ao se deparar com um amor profundo. Feliz aniversário. Uma boa noite a todos. Primeiro, para não perder costume, os nossos recados, tá? Obrigado pela presença de todos. O Cássio pediu para avisar, dia 7 de fevereiro, numa terça-feira, começa o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 20h30 até as 22 horas. Esse curso ele vai ser gravado, tá, gente? Da primeira até a última aula. Então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, depois fala conosco que a gente passa para vocês o link. Como a palestra de hoje de aniversário da nossa casa, até quarta-feira, tá? O editor prometeu que vai estar no canal, senão vocês podem cobrar dele, tá bom, gente? Depois que terminar a palestra, tá? Vocês receberam um número, então nós vamos ter o sorteio dos livros para presenteá-los. E, por favor, depois de alimentar o espírito, como nós espíritas gostamos, vamos alimentar o corpo físico. Nós vamos ter a nossa confraternização. Então nós esperamos que vocês possam ficar aqui conosco, porque é a hora da gente poder pôr o papo em dia, né? Tanto tempo que a gente não via a casa assim lotada, que felicidade, né, Cássio? E hoje, gente, eu acredito que todos nós aqui viemos por causa de um sentimento. A felicidade de podermos retornar e comemorar o aniversário da nossa casa, que está completando 82 anos. Estamos juntos, os moradores dessa casa do mundo material, como também os moradores do mundo espiritual, que estiveram conosco, realizaram o seu trabalho, apenas mudaram de morada, foram para o mundo espiritual e estão aqui conosco. Como acontecerá conosco um dia, nós também iremos, outros virão nos substituir. Então, como o Cássio disse, que seja o primeiro de muitos 82 anos, né? E então estaremos juntos, tanto encarnados como desencarnados nessa casa, porque o sentimento que nos une aqui é o amor. E todos os anos o Cássio nos presenteia. Ele traz sempre, né, uma palestra
com um tema importante, um tema que de alguma forma nos toca em algum ponto, nos leva a refletir da necessidade da mudança. E hoje não ia ser diferente. O tema é muito importante, mas também especial, porque o Cássio vai falar, gente, do morador mais importante desta casa, o morador essencial, o morador que não pode faltar nesta casa, Deus. Muitos dizem, né? A casa religiosa é a casa do Pai. Tem até aquela música, tudo é do Pai. Linda música. Mas se eu pudesse, eu mudaria. Eu não diria tudo é do Pai. Eu diria tudo é o Pai. Tudo está no Pai. Tudo está com o Pai. Porque a criação, gente, nada mais é que a condensação do amor divino. Toda a criação está mergulhada no amor divino. Nós fazemos parte da criação. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Não é Deus que está em nós. Nós estamos em Deus. Então, gente, é muito importante esse tema. Então, para esta noite, nós vamos pedir, então, a essa espiritualidade que envolva o nosso coração. E se nós pudéssemos dar uma representação humana a esse morador essencial, Deus, eu diria que essa casa aqui é um pedacinho do coração de Deus. Sabe aquele pedacinho do coração aonde você busca e recebe? A gente busca e recebe aqui, gente, amor, carinho, amizade, ajuda, companheirismo, força, consolo, alívio, ânimo. Quantas vezes nós chegamos aqui caídos, se sentindo tão pequenos para enfrentar as vicissitudes da vida e saímos daqui fortalecidos, nos sentindo um gigante para enfrentar os desafios da vida. Por isso a gente pede que esse amor do Pai envolva sim o Cássio, para que ele possa nos passar toda essa riqueza que esse tema nos traz. Mas envolva também, gente, o coração de cada um de nós, para nos levar à reflexão: como é que está o meu relacionamento com o Pai? Como é que eu estou sentindo esse Pai? É muito importante nós compreendermos a necessidade de sentir Deus, porque é sentindo Deus que nós vamos nos aproximando cada vez mais do real entendimento do valor da vida. Por isso, neste momento, eu peço a vocês que me acompanhem em pensamento uma prece direcionada a esse morador tão especial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força para aquele que passa pela provação, dai luz para aquele que busca a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao viajor a estrela guia, o consolo ao aflito, ao doente o repouso. Pai, dai ao pecador, ao arrependido, dai o consolo a todos aqueles espíritos que buscam a verdade, dai o guia à criança e ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda a tudo o que criaste, Senhor, mas piedade para aquele que não vos conhece e esperança para aqueles que sofrem. Permita, Pai, que a vossa bondade, através dela, os Espíritos Consoladores, espalhe por toda a criação a esperança, a paz e a fé. Pai, um raio de luz, uma centelha de vosso amor pode abrasar a terra.
deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós também, Pai, te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, ó beleza. Queremos de alguma forma, Pai, alcançar a vossa misericórdia. Pai, dai-nos força para ajudarmos o progresso e poder subir até vós, mas dai também a caridade pura. Dai-nos a fé, mas também a razão, e dai-nos, Pai, a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Uma boa palestra a todos. Cássio. Boa noite a todos. Como a Liliane disse, o tema Deus é um tema, no mínimo, intrigante. Podia ser Jeová, podia ser Javé, podia ser Alá e tantos outros nomes. Mas para nós chegou com o nome de Deus. Uma palavra de origem latina que significa ser supremo. A palavra é uma palavra de origem latina que significa ser supremo. Mas olhando filosoficamente para a palavra Deus, ela traz uma particularidade muito interessante, porque é uma palavra composta de 4 letras e o centro da palavra já diz muita coisa, eu. Então, eu, no sentido humanidade, onde estamos em Deus? Exatamente no centro. Então, no centro da palavra Deus, existe o eu, existe nós. O que significa isso? Que nós somos a prova da existência de Deus, como humanidade, como eu, dentro da palavra Deus. Tem outros nomes, mas para nós chegou com esse nome. E é interessante esse nome Deus. Olhando gramaticalmente para a palavra, eu diria que é um substantivo masculino. A palavra Deus, olhando gramaticalmente, é um substantivo masculino. A doutrina espírita, filosofia, ciência e religião, um pouco mais. É a filosofia da ciência, é a ciência da religião, é a religião da filosofia. E o Livro dos Espíritos é o livro mais importante da doutrina espírita. São 1019 questões. Eu diria que é uma mais 1018. É a primeira mais 1018. A doutrina espírita aparece para nós no século XIX, através de Allan Kardec, e através também de outros autores. Tudo que foi escrito no século XIX, tudo que foi escrito no século XX, tudo que está sendo escrito no século XXI, é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. De forma explícita ou implícita, direta ou indireta, objetiva ou subobjetiva, é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec, ele era muito mais do que um simples perguntador. Ele ficava semanas, meses, elaborando a pergunta. E por quê? Porque o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então ele precisava elaborar a pergunta, porque ele sabia que as respostas seriam uma consequência direta das perguntas. E aí ele pergunta na questão número 1, que é a principal pergunta: que é Deus? Então ele não pergunta quem é Deus ou o que é Deus, ele pergunta que é Deus. Então é uma pergunta teológica e uma resposta eminentemente filosófica. Então é uma pergunta teológica: que é Deus? E hoje nós já sabemos que Deus é uma palavra de origem latina, qual é o significado, onde nós estamos dentro da palavra Deus. E a resposta vem assim: Deus é a inteligência suprema
Aí você olha para a palavra inteligência, você fala, isso aqui é um substantivo, isso daqui não é um adjetivo. Então, toda vez que eu tiver que me referir a Deus, sempre substantivo. Então, Deus não é inteligente, Deus é a própria inteligência. Deus não é justo, Ele é a própria justiça. Deus não é misericordioso, Ele é a própria misericórdia. Na questão 23 e 76 do Livro dos Espíritos, se perguntam sobre os Espíritos, se pergunta sobre nós. E a resposta é, são os seres inteligentes da criação. Inteligentes aí é adjetivo. Então qual é a diferença? Que o adjetivo sempre evolui, sempre aprimora, o substantivo não. Então Deus é a inteligência suprema. O que é suprema? É muito acima da nossa capacidade intelectual. É uma ideia, que é uma inteligência suprema. Para nós ainda é difícil entender. Entender Deus é como se o finito quisesse entender o infinito. O material querendo entender o imaterial. É difícil entender Deus. Mas nós vamos tentar, pelo menos um pouco. Em um tema de profundidade oceânica. O tema Deus, poderíamos ficar um ano aqui e não chegaríamos nos finalmente. O que nós vamos fazer dentro de um tema de profundidades oceânicas? Hoje os cientistas que estudam sobre oceanos já disseram que a maior profundidade do oceano fica no Oceano Atlântico. São 11 mil metros, 11 quilômetros. O que nós vamos fazer com esse tema que nós só conhecemos na superfície, sabendo que tem 11 mil metros de profundidade? Vamos mergulhar 5 metros, é o máximo que a gente consegue. O máximo que nós vamos conseguir é mergulhar 5 metros em um tema de profundidades oceânicas, ou andar alguns centímetros dentro de 1 quilômetro, só como uma referência para nós. E é interessante, porque o que eu vou propor para vocês aqui é uma reflexão em uma linha científica, em uma linha filosófica sobre Deus, em alguma das frases. Nós vamos ter que lembrar toda hora a questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. Hoje existem 3 provas da existência de Deus, 3 provas, 3 linhas de pensamento. A primeira prova é científica, é de uma ciência chamada antropologia. A antropologia é uma ciência que estuda o ser humano, nas suas mais vertentes situações, nos seus mais diversos processos evolutivos. E dentro da antropologia, você tem a antropologia religiosa. Não tem nada a ver com religião. É a ciência estudando de uma forma científica, de uma forma metódica, as crenças. As crenças de um ser humano que aparece no planeta Terra entre 200 e 250 mil anos atrás. Então, entre 200 e 250 mil anos atrás, os primeiros seres humanos na África. Então a humanidade começa na África, com todas as características do continente africano, entre 200 e 250 mil anos. E ali tem os primeiros vestígios de uma crença, dos primeiros habitantes do planeta Terra. Então a antropologia religiosa consegue identificar, mapear as crenças daquela época, umas crenças extremamente primitivas, de 250 mil anos. Então o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, os primeiros seres humanos aparecem entre 200 e 250 mil anos. E dentro da antropologia religiosa, do estudo científico sobre as crenças, nós temos 5 fases, ou 5 horizontes. O primeiro horizonte é chamado de horizonte tribal. Esse é o primeiro horizonte. Depois nós temos o horizonte agrário. O terceiro horizonte é o horizonte civilizado. O quarto horizonte é o horizonte profético, Velho Testamento, Novo Testamento. O quinto horizonte, que é o nosso, que é o último, inclusive, não tem o sexto,
chama-se horizonte espiritual. Então essa crença é dividida em 5 horizontes: tribal, agrário, civilizado, profético e espiritual. E essas crenças acontecem de que forma? Entre 200 e 250 mil anos. Primeira crença, litolatria. O que é a litolatria? É a adoração dos vales, dos grandes cânions, das grandes montanhas e das pedras. Então começa pela litolatria. Saindo da litolatria, depois de alguns milhares de anos, vai para a pirolatria, que é a adoração do elemento fogo, da transformação, da transmutação. Então o fogo era visto como uma divindade. Passando da pirolatria, nós vamos para a fitolatria, que é a adoração do quê? Das grandes florestas, das grandes árvores, das plantas, das flores, como seres divinos. Saindo da fitolatria, nós vamos para a zoolatria, é a adoração dos animais, na forma de divindades. Um exemplo, a vaca na Índia. Isso é um exemplo de zoolatria. E por último, é antropolatria. O que é antropolatria? É a adoração de seres humanos que representam divindades, os santos. Olha que interessante, estamos no século XXI e temos no século XXI a litolatria, a pirolatria, a fitolatria, a zoolatria e a antropolatria, em pleno século XXI. Existe algum problema com isso? Nenhum. Mas é a antropologia religiosa que nos traz esses dados científicos, que sempre existiu o metafísico. O ateísmo vai aparecer no século XVII, só no século XVII. E por quê? Porque no século XVII estava acontecendo algo chamado a guerra entre as religiões. No século XVII, 1/4 da população da Alemanha foi dizimada no século XVII pelas religiões. Vocês já ouviram falar da noite de São Bartolomeu? Milhões de pessoas morreram naquela noite. Católicos e protestantes, com a mesma base cristã. Então dá para vocês perceberem por que apareceu o ateísmo, que é a descrença em Deus, que é a descrença a partir do século XVII. Mas até o século XVII, o metafísico sempre existiu. E por quê? Porque existe uma sementinha dentro de nós, chamada fé, que começa a ser desenvolvida exatamente no reino nominal, 200 e 250 mil anos atrás. Então a primeira prova da existência de um ser supremo é exatamente a antropologia religiosa que nos traz essa informação. A segunda causa é a inteligência estrutural da natureza. Para falar de inteligência estrutural da natureza, apertem os cintos, porque nós vamos fazer uma viagem agora. E teremos turbulências. Cairão máscaras de oxigênio na cara de vocês. Aproveitem e respirem, porque nós teremos turbulência nessa viagem. A segunda causa, científica também. Inteligência estrutural da natureza. Já que vocês estão acomodados, já que vocês apertaram os cintos, a astronomia hoje fala que existem universos. Tem um S no finalzinho aí. Então hoje a astronomia já comprova a existência de universos. Então nós estamos em universo dentro de universos. Esse universo do qual nós pertencemos nasceu aproximadamente há 13,7 bilhões de anos. 13,7 através de uma explosão. Todos nós já ouvimos falar dessa explosão. Então esse universo tem 13,7 bilhões de anos, que começou dentro do universo. Dentro desse universo existem bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias, maiores do que a nossa, menores do que a nossa, iguais às nossas. A nossa é uma galáxia, entre bilhões de galáxias, nesse universo que nós conhecemos, universo conhecido de 13,7 bilhões, e essa galáxia chama Via Láctea. Ele tem esse nome porque ela é um disco com alguns braços
esbranquiçada, meio leitosa, por isso que ela recebeu esse nome de Via Láctea. De ponta a ponta, como ela é um disco, de ponta a ponta, ela mede 100 mil anos-luz de comprimento. E de largura ela tem 200 anos-luz. Mas o que é um ano-luz? 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Um anos-luz. 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Um ano-luz. É você viajar na velocidade da luz por um ano. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. O que significa isso? Viajar a 300 mil quilômetros por segundo. Eu chego na Lua em 1,12 segundos. Eu chego no Sol em 8 minutos e 15 segundos. Isso é viajar na velocidade da luz. Só para vocês terem uma ideia. Então, se eu viajasse a velocidade da luz, eu levaria 100 mil anos-luz de ponta a ponta. Eu saio espírito primitivo e chego espírito puro na outra ponta. 100 mil anos-luz. Dá para sair espírito primitivo aqui e chegar espírito puro desse lado, depois de 100 mil anos de evolução. Viajando a velocidade da luz. Viajando a velocidade da luz. Então, dentro dessa galáxia, existem bilhões de sóis. Bilhões de sóis dentro da nossa galáxia, Via Láctea. E nesses bilhões de sóis, existem trilhões de planetas. Bilhões de sóis e trilhões de planetas. O que significa isso? Que nós estamos num sistema solar dentro de bilhões de sistemas solares na nossa Via Láctea. O nosso sistema solar é feito de 8 planetas. 8 planetas. E é interessante que os astrônomos falam assim, que o universo observável é um princípio antrópico forte. O que significa isso? Ele tem ordem, ele tem simetria, ele é organizado. Então os astrônomos estudam sobre isso, a cosmologia fala, o universo tem uma ordem, tem um equilíbrio, ele é ordenado. Então ele é um princípio antrópico forte, é um universo inteligente. São os astrônomos falando isso, que o nosso universo é inteligente. E no nosso planeta, vamos falar um pouquinho do nosso planeta, vamos abaixar isso aqui, vamos chegar no nosso planeta agora. Então no nosso sistema solar, nós temos 8 planetas e nós somos o terceiro partindo do Sol. Num planetinha, vou falar planetinha porque é planetinha mesmo, comparado com tudo que existe. Nesse planetinha tem 8,7 bilhões de seres vivos. Nesse planetinha tem 8,7 bilhões de seres vivos. Conhecidos e catalogados 1,3. 15%. Então, somente 15% dos seres vivos do planeta Terra, já foram estudados e são catalogados. Desse 8,7 bilhões, 2,2 estão nos oceanos. Então, nosso planetinha tem 8,7 bilhões de seres vivos. Aí nós vamos lembrar Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, que falava assim, e Deus ama um verme e um anjo com a mesma intensidade, que são todos filhos de Deus, em momentos evolutivos diferentes. Então Deus dá para cada um aquilo que ele necessita, mas são 8,7 bilhões de seres vivos, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal. Só conhecemos 1,3, só conhecemos 15%. E uma dessas espécies de seres vivos somos nós. E nós nos achamos. Não é assim? E nós nos achamos. Então, entre 8,7 bilhões, nós, seres humanos, somos um. Dentro disso daí. Entre 8,7 bilhões de seres humanos. E voltando à frase que eu estou dentro de Deus, vamos olhar o eu agora num corpo humano. Em um corpo humano. Se eu sou a maior prova da existência de Deus, se o corpo humano é o ápice da evolução animal na Terra,
levou bilhões de anos. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Os astrônomos já nos disseram que o planeta Terra está na metade da sua vida. Então nós temos mais 4,5 bilhões de anos. Para que tanta pressa? Para que tanta ansiedade? O planeta Terra está na metade da sua vida. Por 1 bilhão de anos só foram evoluções químicas. E por mais de 3 bilhões de anos foram evoluções químicas e biológicas. Até se chegar no ser humano. 250 mil anos atrás. Interessante, porque se nós pegássemos toda a evolução planetária de 4,5 bilhões de anos, dividíssemos por 12, janeiro, fevereiro, março, abril, chegássemos até dezembro, o ser humano chegou no planeta Terra nos últimos minutos do dia 31 de dezembro. E se acha, ok? Se eu fosse dividir isso, colocar em meses, para a gente conseguir entender isso, estaríamos chegando nos últimos minutos do dia 31 de dezembro. Mas o corpo humano, que é o ápice da evolução animal na Terra, uma máquina perfeita, para durar média 100 anos, sem doenças. Sem doenças. Porque a natureza, 3 bilhões de anos, não ia errar no corpo que ela testou milhões de vezes, no grande laboratório da natureza. Tantas transformações, tantas modificações, tantas adequações para se chegar num corpo humano perfeito. Então, o corpo humano é uma máquina para viver média 100 anos. 100 anos. Mas vamos pensar no corpo humano adulto, só na máquina, não estou falando da alma, não estou falando do espírito, eu só estou falando da máquina humana. A máquina humana tem 13 sistemas em funcionamento. 13. Sistema reprodutor, sistema digestório, sistema respiratório, sistema excretor. Veja, são 13 sistemas funcionando simultaneamente, sem parar. 13 sistemas. Abaixo dos sistemas tem 4 tipos de tecidos principais. Tecido esquelético, tecido muscular e outros. Abaixo dos tecidos, nós temos 80 órgãos funcionando. Então, o corpo humano tem 80 órgãos funcionando. Olha a máquina. A nossa estrutura óssea veio do reino mineral. As nossas células vieram do reino vegetal. Os nossos órgãos vieram do reino animal. A nossa inteligência é própria do reino animal. O nosso amor mais purificado vai vir do reino angelical. Então é uma sequência. A natureza não dá saltos. Então nós temos 80 órgãos no nosso corpo funcionando. 80 órgãos funcionando. Esses órgãos, eles são feitos por moléculas. Por células. Esses órgãos, o corpo humano tem 10 trilhões de células. Então, o corpo humano adulto, eu avisei que ia ter turbulência, não falei? Então, o corpo humano adulto tem 10 trilhões de células. Dá para imaginar? 10 trilhões de células em pleno funcionamento num corpo humano adulto. Essas células são feitas por moléculas. A estrutura das células são as moléculas. A estrutura das moléculas são átomos. Um corpo humano adulto tem 8 octilhões de átomos. Um corpo humano tem 8 octilhões de átomos. O que é um octilhão? É um número mais 27 zeros. Vocês pegam o número 8, colocam 27 zeros depois deles, isso chama-se 8 octilhões de átomos. Na questão 541 do Livro dos Espíritos, bem no rodapé, tem uma informação muito interessante, que diz o seguinte, que o arcanjo começou pelo átomo. Isso está escrito do século XIX, tá? Não é agora. Falar disso agora faz até sentido, mas falar isso no século XIX estava muito além da compreensão. O arcanjo começou pelo átomo. Então nós temos 8 octilhões de átomos num corpo humano adulto. Esses átomos são feitos de partículas, prótons, nêutrons e elétrons.
prótons, carga positiva, nêutron, neutro, e elétrons, carga negativa, que fica girando em torno do átomo. E o átomo é 95% vazio. Vocês estão conseguindo viajar aí ou não? A ideia é essa. A ideia é essa. Então o átomo é 95% vazio e ele é feito de prótons, nêutrons e elétrons, as partículas atômicas. Hoje já se sabe que existem as subpartículas atômicas, quarks, mesons, leptons, gluons e outras. O próton, a subpartícula do próton chama-se quarks. O que dá estrutura ao próton é o quarks. E dentro de uma estrutura atômica, eu tenho 4 forças interagindo para manter aquilo em equilíbrio. Eu tenho a força eletromagnética, eu tenho a força gravitacional, eu tenho a força forte e a força fraca. Dá para vocês imaginarem 4 forças agindo dentro de um átomo para manter ele estável? Para manter ele em equilíbrio? 8 octilhões? Aí vocês têm as subpartículas atômicas, o quarks, que é a subpartícula do próton. Mas se descobriu recentemente é 2012, tá? Recentemente é 2012. Se descobriu que o quarks tem uma essência. Tem uma subpartícula da subpartícula. Então, a subpartícula da subpartícula do quarks chama-se bósons de Higgs. Então, o cientista que descobriu isso, Higgs, bósons de Higgs. Onde ele descobriu isso? Entre a França e a Suíça, tem algo chamado LHC, debaixo da Terra. É um acelerador de partícula, 27 km de comprimento. Debaixo da Terra, entre a França e a Suíça. Em 2012, demorou décadas para ser construído. E eles conseguiram ali, através dos experimentos científicos, como foi o início de tudo. Então eles construíram esse equipamento, chamado LHC, é um acelerador de partículas. E como é que eles fizeram esse experimento? Eles pegaram um próton, nesse sentido, um próton nesse sentido, na velocidade da luz eles chocaram. Aí quando eles se chocaram, as condições foram muito parecidas da primeira explosão que aconteceu no universo. Aí saiu bósons de Higgs. Então, mas para que serve o bóson de Higgs? Higgs foi o cientista. O bóson de Higgs é o que dá materialidade, é o que dá massa ao elétron, que dá massa ao próton, que dá massa ao nêutron. Por isso que as forças conseguem interagir. Bósons de Higgs. Então, é a subpartícula da subpartícula do quarks. Recentemente, a física quântica, através da mecânica quântica, se descobriu que existe uma essência por trás do bóson de Higgs. Onde vai parar isso? Onde vai parar isso? Então, a essência do bóson de Higgs, a ciência ainda não conseguiu dar um nome, mas estão chamando de vácuo quantum. Vácuo é um nome meio estranho para a gente, né? Vácuo é vazio. Então, mas ela chamou de vácuo quantum. Mas o que é o vácuo quantum? Isso é recente, isso tem coisa de 5 anos. É uma vibração em uma frequência máxima. É uma vibração em uma frequência máxima. Aí vem aquela frase de Jesus: vós sois deuses? Dá para pensar. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. É aí a nossa semelhança? Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, dizia que o universo é o pensamento de Deus. Será que esse vácuo quantum não é o pensamento de Deus? Uma vibração numa determinada frequência máxima? E nós não somos uma energia pensante? Nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança, mas a mecânica quântica, sem que ela queira fazer isso, ela está espiritualizando a ciência. Porque quando se descobre que a essência de tudo é uma frequência, é uma vibração numa determinada frequência, e o que nós somos? Feito de átomos. Mas 95% dos átomos é vazio, então o que nós somos? Uma vibração numa determinada frequência. Essa frequência baixa aglutina e aparece o bóson de Higgs. O bóson de Higgs, conhecido como partícula Deus.
Bósio de Higgs é conhecido como partícula Deus. Mas é uma história meio engraçada esse negócio de partícula Deus. Por quê? Não era a intenção do Higgs isso. Porém, um pesquisador norte-americano, ele conseguiu provar matematicamente o bóson de Higgs, mas não em laboratório. E ele ficou décadas tentando e não conseguiu. Aí ele escreveu um livro. Ele sabe que existe, mas ele não consegue comprovar isso. Ele chamou de A Partícula Maldita de Deus. Ele colocou isso, levou para um editor. Olha que interessante. O editor deu uma olhada no livro e falou: seu livro é excelente, mas esse título não vai vender. Esquece. Posso dar uma sugestão? O editor está interessado em vender. Ele falou: vamos chamar de Partícula de Deus? Partícula Deus? Pode. Virou um best-seller. Virou simplesmente um best-seller. E por que o bóson de Higgs? Porque ele permeia todo o espaço. Ele é onipresente. Deus também é onipresente, né? Então o bóson de Higgs é onipresente. Ele está em tudo. Tudo está nele. Ele é a base de tudo. Só que antes dele é uma vibração numa determinada frequência. Então essa vibração em determinada frequência, ela baixa essa frequência, ela aglutina e vira um bóson de Higgs. O bóson de Higgs abaixa a frequência, aglutina e vira um quarks. O quarks abaixa a frequência, aglutina e vira um próton, que vai estruturar com as outras partículas. Você coloca 8 octilhões, você tem um corpo humano. Então os átomos criam as moléculas as células os órgãos os tecidos os sistemas, o corpo humano. Então o corpo humano, extremamente inteligente, cada coisa funciona perfeitamente. É uma das maiores provas da existência de um universo inteligente, de um arquiteto inteligente, de um desenho inteligente. Só olhando pela visão científica. Não que a ciência está preocupada em provar a existência de Deus. Não é isso. Nem tem que fazer isso. Mas a ciência, quanto mais ela avança, quanto mais ela se aprofunda, principalmente a mecânica quantum, vai trazendo realidades espirituais, que é uma vibração numa determinada frequência. E nós somos uma energia pensante. Mas muito antes disso, nós vamos pensar em filosofia agora. Filosofia é uma palavra de origem grega. Philo significa o quê? Amigo. Sofia, conhecimento. Então filosofia significa o quê? Amor à sabedoria. Qual é o conceito da palavra filosofia? Que são duas palavrinhas gregas que se juntaram, virou filosofia. O amor ao saber, ao conhecimento, à sabedoria, o pesquisar, o refletir, o analisar. Então todos nós somos filósofos. Não existe nenhum ser humano que não seja um pouco filósofo. Porque todos nós, em algum momento, começamos a nos questionar, começamos a perguntar, começamos a entender ou querer entender alguma coisa a mais. E a necessidade de explicar o mundo. Duas filosofias. A filosofia oriental, da China milenar, da Índia milenar, e a filosofia ocidental, da antiga Grécia. Nós fomos muito mais influenciados pela filosofia ocidental. Praticamente eles falam as mesmas coisas. A oriental é um pouco mais antiga, é bem mais antiga do que a ocidental. Mas na essência, os filósofos chineses ou indianos falam da mesma coisa. E os filósofos gregos falam exatamente daquilo que a gente precisava. 625 a.C. Vamos voltar um pouquinho no tempo agora. Naquela época, antes de Cristo, se alguém desejasse ser filósofo, ele primeiro teria que ser matemático. Precisaria ficar décadas estudando matemática. Se alguém tinha a pretensão de ser filósofo, antes de Cristo, e depois de Cristo também, os séculos depois de Cristo, primeiro ele tinha que estudar a fundo a matemática. E por quê? Lógica, razão, bom senso, raciocínio.
Então o filósofo, ele não está preocupado com a religião. Ele está preocupado em explicar o mundo. Então, para isso, ele tem que desenvolver o quê? O raciocínio, a lógica, o discernimento, o cálculo, para ele conseguir entender o mundo de forma racional, em uma fé raciocinada. Em uma fé raciocinada. Não estavam preocupados com a religião. Então, esse filósofo, chamado Tales de Mileto, no ano de 625 a.C., ele falava que a água era o princípio de tudo. Interessante falar isso no ano 625 a.C., que a água era o princípio de tudo. Que a essência de tudo era Deus. Ele era matemático, ele não era religioso. 625 a.C. Depois temos Sócrates, um dos maiores filósofos da antiga Grécia, que buscava a seguinte pergunta, entre tantas: qual é a essência do ser humano? Qual é a essência do ser humano? Essa é uma pergunta de Sócrates. Ele queria saber, então ele perguntava, ele questionava, ele conversava, ele explicava. Tanto que ele é considerado, né, o homem mais sábio da sua época, porque era o único naquela época que conseguia reconhecer a própria ignorância. Era o único daquela época que conseguia reconhecer a própria ignorância, foi Sócrates. Os outros sábios da época, pelo menos, falavam de tudo. Ele não, ele falava só daquilo que ele sabia. Daquilo que ele não sabia, ele aprendia. Ele sentava para aprender. Então essa é a diferença de Sócrates. Mas ele queria saber qual é a essência do ser humano. Então ele começa a bater nessa linha e conversar e dialogar. E ele vai ampliando os horizontes. Até que ele encontra um discípulo chamado Platão, 428 a.C. Sócrates é de 470 a.C. Platão é 428 a.C. O Platão tinha a seguinte linha de raciocínio: o que é o permanente dentro da impermanência? O que fica dentro de tudo que se transforma? O que está além dos 5 sentidos físicos? E num dos escritos de Platão, você tem o mito da caverna, que ele explica exatamente como nós somos envolvidos pelas ilusões. Como nós nos enganamos pelos sentidos. Então Platão, 428 a.C., já fazia a ideia do bem. Ele falou: veja, existe a ideia do bem. O bem existe. Se não está comigo, mas ele existe. Então Platão, discípulo de Sócrates, trabalhava o quê? A permanência dentro da impermanência. Aí fica uma frase interessante para a gente, para entender essa linha de pensamento platônica, que é a seguinte: nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Dá para entender a ideia de Platão por essa frase. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. O que significa isso? Nós estamos em constante transformação, modificação e evolução. É a personalidade e a individualidade. Nós temos uma personalidade temporária. Nós temos uma personalidade com prazo de validade. Todos nós temos uma personalidade. Mas essa personalidade está revestindo o quê? A individualidade. A individualidade. Então nós somos individualidade e personalidade. Essa individualidade se reveste de personalidades. Então percebam como é interessante, Platão já está falando isso no ano 428 a.C. Antes de Cristo. E ele não estava preocupado com religião. Eram filósofos, eram matemáticos. Eram aqueles que observavam a natureza e tentavam olhar qual é a essência disso. Eles não ficavam olhando só a questão material, mas principalmente a questão essencial da natureza. Para eles era importante saber isso daí. Aí vem Aristóteles, 384 a.C., junto com os estoicos, 300 anos antes de Cristo, que falava assim, Aristóteles, na sua escola aristotélica: e Deus é o primeiro motor. Deus é o primeiro motor. O universo, Deus é a essência do universo. Falar isso no ano 384 a.C., sem ser religioso.
Aí você fala, Deus é o primeiro motor. O que é o primeiro motor? É o primeiro movimento. É o primeiro movimento. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Causa primária de tudo que existe. Aí você vai juntar ciência e filosofia para tentar encontrar o quê? Cruzar informações de ciência, de filosofia, para chegar naquilo que a gente precisa. Aí nós temos, depois desse período, nós temos Santo Agostinho, que falava o seguinte, que na subjetividade encontraremos Deus. Na subjetividade encontraremos Deus. Dentro. Olha, interessante. Você falar isso logo após você está falando sobre isso, pós-Cristo, Santo Agostinho, porque você tem o que aí? Teólogos, filósofos, muito mais, né? Você tem filósofos, teólogos, que bateram muitas vezes de frente com a própria igreja. Santo Anselmo falaria assim, não existe como pensar em nada além de Deus. Santo Anselmo, no ano de 1033 depois de Cristo. Não tem como pensar em nada além de Deus. Além de Deus. A questão 625 do Livro dos Espíritos é uma pergunta interessante, que fala assim, qual é o modelo mais que perfeito, né? Aí você já enrosca aí na pergunta. Qual é o tipo mais que perfeito que Deus mandou para a Terra para servir de guia e modelo? E a resposta é, vede Jesus. Mas o que ele quis dizer com mais que perfeito? Porque a nossa ideia de perfeição é uma ideia que evolui. Então, mais que perfeito é algo que nós não temos condições de entender, mas que existe algo além da nossa ideia de perfeição. Mais que perfeito. É difícil você entender isso, mas quando você percebe que estava falando de Jesus, então faz sentido. Porque nenhuma concepção humana consegue entender a perfeição de Jesus. Quando eu falo de Jesus, eu falo de um Cristo. Um Cristo planetário. Voltando um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na nossa viagem. Eu falei para vocês que a nossa Via Láctea tinha bilhões de sóis. Lembram? Trilhões de planetas. Cada planeta tem o seu Cristo. Nós só conhecemos um. Então existem trilhões de Cristos na nossa Via Láctea. Você tem um Cristo planetário, você tem um Cristo solar, que cuida de um sistema solar, você tem um Cristo galáctico, e você tem um Cristo que cuida de um conjunto de galáxias. Nós só conhecemos um, que nós demos o nome para ele de Jesus. Por isso que você fala, qual é o tipo mais que perfeito? Agora deu para a gente entender o que ele quis dizer com mais que perfeito. Mais que perfeito. E é um processo evolutivo. É um processo evolutivo. Todos nós estamos inseridos nesse processo evolutivo. Nós nascemos há bilhões de anos atrás, simples e ignorantes, estamos caminhando na direção de sábios e virtuosos. Estamos caminhando na direção de sermos um Cristo. Logo, logo vocês vão receber pelo WhatsApp. Você foi escalado para estar assim, 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 você foi promovido. Vai demorar um pouquinho ainda. Não sei se chega pelo WhatsApp, pessoal, mas tudo bem, né? Mas é assim que funciona. Nós estamos num processo constante evolutivo. Então, quem são os animais? Nossos irmãos mais novos. Quem são as plantas? São os nossos irmãos mais novos ainda. Quem são os anjos? Nossos irmãos um pouco mais velhos. Quem são os Cristos? São os irmãos mais velhos ainda. Se calcula que o nosso Cristo tem 15 bilhões de anos de evolução. Ele é mais velho do que o nosso universo. Veja, nosso universo tem 13,7. Ele tem 15, então ele é mais velho do que o nosso próprio universo. Como existem outros universos, isso faz muito sentido. Então a gente começa a olhar na linha da filosofia, da antiga Grécia, dos filósofos teólogos, todos eles de alguma forma estavam procurando explicar a vida.
Aí nós temos em René Descartes, 1630 depois de Cristo. René Descartes, o grande filósofo para a época, mas ele era conhecido como filósofo da negação. Ele era aquele cara que negava tudo, absolutamente tudo. Primeiro ele negava, depois ele ia pensar na possibilidade daquilo existir. Qualquer coisa, René Descartes. Então ele era conhecido na época como o filósofo da negação. Mas tinha uma coisa que ele não podia negar, que ele pensava. Então sai aquela frase: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Ele só não podia negar que ele pensava. E se ele pensava era porque ele existia. Então ele não conseguia negar a própria existência. Aí isso gerou um conflito tão grande dentro dele, porque ele sabia que ele era um cara problemático. Ele sabia das suas imperfeições. E aí ele pensava da seguinte forma: Deus permite que um cara imperfeito como eu consiga pensar na perfeição. Como que o imperfeito consegue pensar no perfeito? Só se o perfeito for a essência dele. A essência dele. Então René Descartes começa numa linha de pensamento e que de filósofo da negação ele passa a cientista da afirmação. Cientista da afirmação. E ele divide Deus, alma e matéria. Ele consegue distinguir Deus, alma e matéria. Ele começa a separar as coisas através desse pensamento. Então René Descartes, ele consegue, através do seu raciocínio lógico, era matemático também, ele fala: Deus existe, a alma existe. Esses filósofos não estavam atrelados à religião. Baruch Spinoza, 1660, contemporâneo de René Descartes. Ele conflitava com René Descartes na questão Deus. Baruch Spinoza. Se vocês olharem, no YouTube tem isso, no Google tem isso, o Deus de Spinoza. Porque para Spinoza, Baruch Spinoza, Deus é tudo, tudo é Deus. Para Baruch Spinoza ele não conseguia separar. Tudo, Deus é tudo, tudo é Deus. Para nós, o que faz mais sentido é Deus está em tudo, tudo está em Deus. Para nós, tá? Mas para Spinoza, Deus é tudo, tudo é Deus. Então ele conflitava com René Descartes em alguns pontos, mas os dois estavam falando de uma essência maior. Os dois. Voltaire, 1750 depois de Cristo, falava assim: que Deus é o relojoeiro do universo. Deus é o relojoeiro do universo. Veja, interessante. Aí nós temos cientistas que foram chamados de ateus, mas não eram ateus, porém eles não acreditavam no Deus daquela época, naquele Deus customizado, naquele Deus que nós fizemos a nossa imagem e semelhança. Então temos Charles Darwin, Albert Einstein, Copérnico, Kepler, que quanto mais se estuda, mais se aprofunda, mais entende, vocês entendiam que existia uma inteligência, um design inteligente no universo, das subpartículas atômicas às grandes galáxias. Tudo é muito inteligente, tudo é simétrico. O que nós enxergamos caos aos nossos olhos, não é caos, é uma transformação, é uma modificação, é uma construção. Então, duas ciências ampliam os nossos horizontes em relação a uma crença ou a uma fé. É a astronomia, que mostra todo esse universo, todas essas suas leis, e a biologia. E agora a física quântica, através da mecânica quântica. Então, vocês vão percebendo que a ciência vai se espiritualizando, e hoje se encontra muito mais Deus na ciência e na filosofia do que na própria religião. Nada contra a religião, só que alguns poucos religiosos fanáticos criaram estruturas que acabaram oprimindo e matando milhões de pessoas. E elas não evoluíram tanto quanto a ciência, tanto quanto a filosofia. A religião é importante, claro que é importante, sem dúvida, ela sempre vai existir, mas no sentido da palavra, não nas mãos de alguns poucos religiosos. Então, Voltaire falava que Deus era o relojoeiro, era ele que coordenava tudo isso.
E alguns cientistas, através das suas pesquisas, mostram que a vida não pode ser obra do acaso, do nada. O nada existe? O nada é o nada, e do nada, nada sai. Veja, a filosofia começa com essa linha de pensamento. Você olha um céu estrelado, você olha a natureza, você pensa, o nada existe, mas o nada é o nada, e do nada, nada sai. Então tem que existir alguma coisa, não importa o nome, que dê sentido a tudo isso, que dê sentido. Mas temos aí também alguns filósofos negacionistas. Marx era um deles, Karl Marx, que falava assim, que a religião era o ópio da sociedade. Mas na época que ele viveu, ele não estava tão errado assim. Ele não estava, essa linha de pensamento dele. É lógico que acabou influenciando muita gente e também fez estragos. Mas sobre dogmas, sobre pressão, sobre aquilo que se permitia ou não, Karl Marx cria essa frase, que a religião é o ópio da sociedade. Nietzsche chegou a falar ou declarar a morte de Deus. Daquele Deus que oprimia, que castigava, que mandava para o inferno, que tinha que fazer exatamente aquilo, que separava. Então Nietzsche, um filósofo, ele falava da morte de Deus. Freud, que não era filósofo, pai da psicanálise, falava assim, que a necessidade de se crer em Deus é um complexo paterno. Mas dá para entender isso. Dá para entender por que homens extremamente inteligentes traziam essas ideias. Porque quando nós pensamos no materialismo e nos materialistas, nós pensamos da seguinte forma, 80% daqueles que se dizem ateus ou materialistas são filosóficos, 20% só são psicológicos. Mas qual é a diferença? Os filosóficos são aqueles que trazem profundos traumas no seu inconsciente, no seu subconsciente em relação às religiões. Deu para vocês entenderem ou não? Nós que somos a doutrina espírita, né, somos reencarnacionistas. Então vocês imaginem vocês como cientistas ou filósofos na Idade Média, descobrindo tudo aquilo que vocês estavam descobrindo. Vamos lembrar de Galileu Galilei, que precisou voltar atrás de uma descoberta que ele fez, porque a pressão era muito grande, muita gente morreu em função disso. Então quando você percebe que existem os ateus e os materialistas, 80% deles são filosóficos, porque eles trazem uma mágoa, eles trazem uma ferida que ainda sangra em relação à opressão de religiosos fanáticos que usaram de todo o seu poder, para segurar toda a evolução. E muitos morreram em nome disso. Os outros 20% é puro egoísmo. É aqueles que vivem a vida deles, não está nem um pouco preocupado com nada. Mas dá para entender todo esse processo evolutivo. E a terceira causa que nos faz entender um pouquinho sobre Deus, a primeira é a antropologia religiosa. A segunda é a inteligência estrutural da natureza, do macro ao micro, dos infinitamente grandes aos infinitamente pequenos. E a terceira causa é a lei de causa e efeito, que não é a lei de ação e reação. A lei da ação e reação é uma lei da física. Ação e reação, causa e efeito, leva em consideração tempos de ignorância. Tempos de ignorância. Então a gente só responde por aquilo que a gente sabe na medida do nosso conhecimento. Aí a gente vê a justiça de Deus. Preciso necessariamente acreditar em Deus? Será que é o mais importante é eu acreditar em Deus? Eu diria que não. Eu diria que não. O que eu trouxe para vocês hoje é uma reflexão científica e filosófica. Mas não necessariamente eu preciso acreditar em Deus. Até porque, quando nós falamos em crenças e fé, o que é uma crença e o que é uma fé? Vamos saber qual é a diferença dos dois. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Então, crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral.
uma espécie de boia psicológica de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. Isso é uma crença. Veja, eu não sei nadar e eu preciso de uma boia. Mas fé não. Por isso que a fé ela tem que ser raciocinada. Porque senão vira fanatismo. Aí o fanatismo nós sabemos onde ele vai parar. Nós sabemos onde vai parar. No mundo que nós estamos vivendo hoje, pleno século XXI, acreditar ou não acreditar em Deus não é o mais importante. Por quê? Filósofos, cientistas, religiosos, ateus, precisamos todos dar as mãos na construção de um mundo melhor. Veja, então não importa se você é filósofo, se você é cientista, se você é religioso ou se você é ateu. Nós precisamos juntar tudo isso de mãos dadas na construção de um mundo melhor. Porque valores são valores. Valores são valores. Precisamos de religião? Sim. Precisamos de religiosidade? Sim. Mas precisamos muito mais de espiritualidade. O que o mundo necessita hoje é espiritualidade. E o que é espiritualidade? É um jeito de ser. É o respeito. Eu diria que espiritualidade dá para resumir em 3 R's. A letra R. Se a gente entender os 3 R's, o que significa cada um desses R's, eu sou um ser espiritualizado. Se eu não conseguir entender, eu não sou um ser espiritualizado. E quando eu não sou um ser espiritualizado, o egoísmo grita dentro de mim. O orgulho berra dentro de mim. Mas se nós aqui queremos ser espiritualizados, acreditando ou não acreditando em Deus, eu tenho que entender a estrutura dos 3 R's. O primeiro R é o respeito a si mesmo. Parece óbvio, mas não é. Esse é o primeiro R. Me respeitar exatamente como eu sou hoje. Hoje, agora. Não é o que eu fui ontem. Não é o que eu vou ser amanhã. É o hoje. É olhar no espelho e gostar exatamente do que eu estou vendo. Sei que tem coisas para melhorar? Ainda bem. Não sou um espírito imperfeito. Nunca fui. Eu sou perfectível. Imperfeito é defeito de fábrica. Eu acredito que não saímos com defeito de fábrica. Então nós não somos imperfeitos, nós somos perfectível. Então o primeiro R é o respeito a si mesmo. O segundo R é o respeito pelo próximo. Quando eu falo próximo, eu estou falando não só das pessoas, eu estou falando da natureza. Eu estou falando de um todo, de tudo que está à nossa volta. Ter um profundo respeito por tudo que está à nossa volta. 8,7 bilhões de seres vivos. Por que eu acho que eu tenho que desrespeitar os outros? Em que posição que eu estou nessa escala que eu posso desrespeitar os outros seres? É o respeito pelo próximo. Não só pelo próximo ser humano, mas pelo próximo também ser humano. E o terceiro R, responsabilidade nos atos. Responsabilidade nos atos. Se responsabilizar por aquilo que a gente faz. Errar é humano. Equivocar-se é humano. É natural. Faz parte do processo evolutivo. Eu não aprendo com os erros, eu aprendo corrigindo os erros. É assim que funciona. Então, quando eu começo a trabalhar os 3 R's, o respeito a si mesmo, o respeito pelo próximo e responsabilidade nos atos, eu começo a me tornar uma pessoa melhor. É o que o mundo precisa, de pessoas melhores. Então, acreditar ou não acreditar em Deus não é o mais importante nesse momento. Mas ser uma pessoa espiritualizada é o mais importante. É interessante que no livro Nosso Lar, de 1943, bem no prefácio do livro, Emmanuel fala assim: precisamos de espiritismo e espiritualismo. Está bem no prefácio de um livro de 1943. O mundo estava na Segunda Guerra Mundial. Emmanuel já estava escrevendo isso. Precisamos de espiritismo e espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Então o convite dessa palestra não era convencer, era só trazer alguns dados, se aprofundar um pouco mais
mergulhar nesse tema de profundidades oceânicas, pelo menos uns 5 metros, sair da superfície. Nesse tema quilométrico, caminhar alguns centímetros. Refletir, somente uma reflexão, para saber exatamente qual é o verdadeiro significado da vida. Essa é uma pergunta milenar. Os antigos filósofos já faziam essa pergunta. Qual é o verdadeiro significado da vida? O porquê e o para que estou aqui? Qual é o meu objetivo para essa existência? Quem são as pessoas que estão à minha volta? O quanto que elas estão contribuindo para a minha própria evolução? O quanto eu estou contribuindo para a evolução das pessoas? Então, quando a gente começa a pensar assim, você percebe que o mundo vai melhorando, mas é um mundo interno. Mas quem quiser encontrar Deus, tem um jeito? Tem. Claro que tem. Claro que tem. Por uma frase muito simples. Uma frase muito simples. Diz assim: procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. Procurei a minha alma e não a encontrei. Procurei o meu irmão e encontrei os 3. Entenderam? Como se encontra Deus? Quando eu coloco o amor em ação. Porque se eu sou feito da imagem e semelhança de Deus, se o universo material é um universo moral, toda vez que eu trabalho com amor, eu encontro a minha essência. Toda vez que eu encontro uma essência, eu entro em contato com um todo. Deus, que pode ter outros nomes, mas que está dentro de nós, está fora de nós. José Herculano Pires, um filósofo espírita, ele falava da seguinte forma: Deus, pela sua transcendência, é o Criador. Deus, pela sua transcendência, é o Criador, mas pela sua imanência, se integra na criação. Olha que interessante essa frase de José Herculano Pires. E quando a gente olha para o universo, a palavra universo, quando eu pego a palavra universo, eu escrevo a palavra universo, eu quebro ela no meio, une de um lado, verso do outro. Ali está me explicando um monte de coisa. Se eu tiver a curiosidade de pegar a palavra universo, quebrar ela no meio, une aqui, verso ali, a frase que fica é: unidade que se manifesta na diversidade, gerando a totalidade. A unidade que se manifesta na diversidade, gerando todo. Deus. Podemos colocar isso numa fórmula matemática? Podemos também. Fica fácil colocar isso numa fórmula matemática. Eu vou chamar de NU, natureza universal, tudo que existe. Natureza universal, das subpartículas atômicas às grandes galáxias. Dos bósons de Higgs às grandes galáxias. Natureza universal é igual a U dividido por D. U, Deus. D, diversidade. Então a natureza universal é Deus se manifestando em toda a sua criação. Entendeu? Olha aí a matemática nos ajudando. Por isso que Pitágoras, no ano 570 a.C., falava que Deus era o número 1, porque o número 1 naquela época era considerado o quê? A perfeição. Deus era a perfeição. Número 1 era considerado. Então eu coloco Deus numa equação matemática. NU, natureza universal, tudo que acontece, tudo que existe, é igual a Deus dividido pela diversidade. Então Deus está em toda a sua criação. Toda a sua criação. Dos bósons de Higgs aos seres humanos, aos cristos. Deus está em tudo, tudo está em Deus. Então quando nós vamos nos conectando com a nossa essência, a vida tem um outro colorido. A vida passa a ter um outro colorido quando nós nos conectamos com a nossa essência. E fica a pergunta: como que está o nosso relacionamento com Deus? Acontece algumas DRs de vez em quando ou não? Como é que está o nosso relacionamento em relação a Deus? Por quê?
O nosso relacionamento em relação àquilo que nós acreditamos tem muito a ver da forma que nós vivemos. A forma que nós vivemos é um reflexo do nosso relacionamento com a nossa essência e com o todo. Veja, Deus está em tudo e tudo está em Deus. Mas o mais importante não é acreditar. O mais importante é trabalhar a espiritualidade de cada um. Uma boa noite a todos e meu muito obrigado.